Sabe aqueles momentos em que você tem algo muito importante para fazer, mas sem qualquer razão você simplesmente deixa essas ações de lado? Talvez até pense em fazer mais tarde, mas vai literalmente empurrando com a barriga até o momento que não tem mais jeito. Você tem que se desdobrar para terminar. Resumidamente falando, esse é o fenômeno hoje classificado como procrastinação, que é simplesmente o fato de adiar ou deixar de fazer aquilo que deve ser feito. Essa é uma prática que, além de comprometer a qualidade dos seus estudos, pode literalmente matar o seu sonho de passar em um concurso. Por isso, no episódio de hoje eu vou te mostrar em detalhes o que é procrastinação e também algumas boas práticas para combater essa terrível atitude. Eu vou te apresentar em detalhes todos os efeitos negativos e indesejados que a procrastinação pode causar na sua vida, além de simples atitudes para você colocar em prática ainda hoje, evitar que seu sonho de conquistar a sua aprovação bem rápido em um concurso público não caia por terra. O ato de procrastinar está intimamente ligado a questões como ansiedade, vida estressante, falta de foco nos estudos ou até mesmo na falta da motivação correta para estudar. E esses efeitos são sentidos principalmente na sua produtividade e a sua capacidade de estudar menos e aprender com muito mais qualidade. Além disso, outro efeito devastador da procrastinação é a falsa sensação de que estamos sempre atrasados, com pressa, correndo para fazer o que deveríamos ter feito antes. Lembre-se, você começa a combater a procrastinação quando não aperta o botão do soneca logo cedo pela manhã, quando o seu celular desperta. Eu sou o Pablo Amorim, eu sou mestre em concursos públicos aqui do Dicas Curtas e semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas, várias informações para ajudar você a ter alta performance nos estudos e conquistar a sua aprovação mais rápido em um concurso público. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos públicos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Segundo a definição da Wikipédia, procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação. Ou seja, podemos dizer que é aquele famoso efeito ou jeitinho brasileiro de deixar tudo para a última hora. É uma prática terrível, que se não for devidamente combatida e até mesmo eliminada da nossa vida como um todo, e não somente nos estudos, pode nos levar a uma alta carga de estresse e até mesmo uma sensação de culpa e de pressa por sempre estarmos atrasados e com o tempo escasso. Primeiramente, você deve ter a noção de que traçar as suas metas de estudo é vital para o seu sucesso. Isso já foi assunto, inclusive, de episódios anteriores aqui do nosso podcast. E se você perdeu algum desses episódios anteriores, volte e escute logo após você terminar de ouvir esse podcast. Então, quando você traça suas metas, elas têm um prazo certo para serem cumpridas, e aí entra o cuidado com a procrastinação, pois nós temos a tendência de atrasar atividades que estejam com o tempo folgado, se assim podemos dizer, quando na verdade deveríamos fazer o contrário, ou seja, cumprir as nossas metas antes do prazo de vencimento. Na prática, isso significa que se você cumprir as suas metas com antecedência, você vai ter mais tempo livre para avançar na matéria. E quando acontece o contrário, ou seja, nós deixamos de cumprir as nossas atividades de estudo ou simplesmente atrasamos, é como uma bola de neve. Vamos empurrando tudo para frente. E se você for um procrastinador, quanto mais, a tendência é que você não termine toda a matéria com antecedência suficiente para fazer uma boa prova. Como nós falamos, isso pode gerar uma alta carga de estresse, e aí vem a consequente sensação de culpa por nunca fazer as coisas a tempo. Essa prática nociva pode levar a resultados catastróficos. Imagine o pior cenário possível. Você estudou por 1 ou 2 anos para o seu concurso, então o concurso foi autorizado, o edital foi publicado e você simplesmente não fez a sua respectiva leitura. E por conta dessa falta de atitude, você pode, por exemplo, perder o período de inscrições, pode se esquecer de levar algum documento exigido para a prova. Existem casos de candidatos que não leem as recomendações para o dia da prova e não sabem que deveriam levar o cartão de inscrição ou simplesmente não levam a caneta preta em material transparente que é exigido em alguns concursos. São situações inusitadas, mas que acontecem com frequência e são fruto principalmente da procrastinação por puro desconhecimento das regras do concurso. Eu já presenciei diversos casos de candidatos que foram aprovados e que não se prepararam adequadamente para o teste de aptidão física, famoso TAF.
e nos quais nós já tivemos casos de índice de reprovação de mais de 60% em um determinado concurso. Nós poderíamos citar aqui diversos cenários e nós concluiríamos que todos estão ligados intimamente com a procrastinação. A perspectiva de dificuldade é um dos grandes motivos que nos fazem procrastinar. É comum nós termos a tendência de deixar para depois as tarefas que parecem muito complicadas. Fica o sentimento de que nós não vamos conseguir dar conta e a tendência é deixar para depois, virando refém da procrastinação. A sensação é de que, não fazendo a tarefa, não entraremos em contato com o fracasso, quando o efeito real é justamente o contrário. Essa atitude pode enterrar o seu sonho. O medo de falhar, o medo de não se sair bem, ou até mesmo a mínima possibilidade de falhar, já pode nos levar a procrastinar e acaba gerando uma série de problemas no dia a dia. Provavelmente, essas são as maiores razões que mantêm as pessoas em uma situação que não as permita modificar os padrões de sua vida. Então, agora vamos destacar 4 atitudes para mudar esse quadro e deixar de procrastinar para conquistar a sua aprovação em um concurso público. A primeira recomendação é não comece o seu dia já procrastinando. A primeira atitude é não apertar a soneca do despertador. Tente esquecer que ela existe. Volte ao episódio anterior, onde você aprendeu a tornar o fácil em difícil. Segunda atitude é criar uma lista de tarefas. Crie o hábito de se tornar uma pessoa organizada. Liste as suas tarefas diárias e ordem de prioridade. Isso te ajuda a ter clareza do que precisa ser feito e te proporciona controle sobre o que já foi realizado e o que ainda falta para ser concluído. Christian Barbosa, em seu livro Estratégias Práticas para Ganhar Mais Tempo, da editora Sextante, costuma classificar as tarefas como importantes, urgentes e circunstanciais. Importantes são aquelas tarefas que têm um prazo estipulado e trazem algum tipo de benefício para você. E aqui temos diversos exemplos como estudar, ir à academia, happy hour com a esposa ou o marido, para manter o relacionamento aquecido, por exemplo. As tarefas urgentes são aquelas que tiveram seu prazo de cumprimento vencido, ou seja, elas estão atrasadas e que devem ser feitas imediatamente. São essas que nos trazem estresse e pressão e que devem ser evitadas a qualquer custo. Circunstanciais são aquelas tarefas que desperdiçam o seu tempo e que muitas vezes você acaba fazendo por pressão ou até mesmo a contragosto, como por exemplo ir a uma festa para a qual você não quer ir. E aqui entram as atividades de procrastinação, como por exemplo assistir uma série na Netflix ou usar as redes sociais durante o horário de estudos. Assim como as atividades urgentes, elas devem ser evitadas a qualquer custo. E se você gosta de séries, por exemplo, separe um tempo definido para assistir as suas séries, após cumprir as suas tarefas importantes. A terceira atitude é tornar o seu ambiente de estudos adequado. Faça com que o mundo à sua volta contribua para que os seus estudos transcorram normalmente. Mantenha um ambiente de estudos organizado e funcional. O ideal é que você o deixe preparado para estudar da maneira mais tranquila possível e sem distrações. E a quarta atitude é criar metas e estabelecer um prazo limite. Da mesma forma que foi abordado nos episódios anteriores, aqui nós vamos reforçar. As metas são fundamentais para que você não adie os seus compromissos. Trace suas metas, estabeleça um prazo adequado para finalizar cada uma delas e vá em frente. Você quer ir além do conteúdo desse podcast e acelerar ainda mais a sua aprovação? Eu preparei um guia de estudos exclusivo que mostra as 5 dicas comprovadas para passar em concursos, que vai te ajudar a estudar da maneira correta para buscar a sua aprovação mais rápido no concurso dos seus sonhos. Para ter acesso a esse material exclusivo, acesse meu site www.centropreparatório.com.br e faça o download totalmente gratuito. O link vai estar na descrição desse episódio. Muito bem, agora que tal nós resumirmos tudo o que nós aprendemos hoje? Primeiro, nós aprendemos o que é a procrastinação, que resumidamente é a atitude de adiar ou deixar de fazer aquilo que deve ser feito. E muitas vezes isso acontece devido à falta de clareza ou até mesmo da falta de motivação adequada. Além disso, ela pode surgir da falta de controle sobre as tarefas importantes para os seus estudos. Logo em seguida, você aprendeu sobre os efeitos negativos que a procrastinação pode causar nos seus estudos. E não são raros os casos em que o simples ato de procrastinar tem levado muitas pessoas a perder a sua vaga em um concurso público por simples desconhecimento das regras do concurso.
ou por não se preparar adequadamente para todas as fases. E finalmente, você viu também 4 simples atitudes que ajudam a evitar e até mesmo a eliminar completamente a procrastinação da sua vida. Isso vai te permitir ser muito mais produtivo nos estudos, criando a capacidade de ter o total controle das suas metas de estudo. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente, compartilhe, deixe a sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a serem aprovadas em um concurso público. Caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre dos Concursos no Facebook, pois estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, e no seu dispositivo Android, usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E, é claro, também através do Spotify e do Deezer. Assim você vai receber uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana! Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.